Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por mais esse dia, Pai. Sabemos que passamos por essa dificuldade, Pai, mas sabemos que o Senhor já está. Que o Senhor esteja com todos os irmãos, Pai, em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a todos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão que vai dar aula hoje, Pai. Que seja falada através do seu Espírito Santo. Em nome do seu Santo Filho Jesus Cristo, que oramos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Então, você está pronto? Estamos prontos. Estão prontos, muito bem. Olha, quero dizer que estou muito feliz por estar com vocês. Realmente é um prazer. Eu já fiz muitos sermões em Bauru. E é uma cidade que eu gosto muito. Foi sempre um prazer chegar lá e encontrar o Enio, a Marley, os dois filhos, a família Ross, e tantas pessoas que são muito queridas, e é bom para mim poder estar hoje em Bauru. Eu falei ontem para um grupo de pessoas aqui que eu ia viajar hoje para Bauru, viajando por Zoom internacional, internet. E graças a Deus estou aqui, já vi alguns de vocês, o Ricardo, falei com a Láucia, sei que o Vitor está aí, acho que Marina, a Joana Dark, pessoas muito queridas há muitos e muitos anos. Muito obrigado por esse convite. Hoje eu fui convidado para falar sobre Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20, que é uma passagem sobre a armadura de Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre... Dá para me ouvir? Sim. Dá para me ouvir? Estamos ouvindo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro pequeno, de 6 capítulos, mas é um livro muito rico, e fala sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o livro merece anos e anos de estudo. E eu já estudei muito o livro, já ensinei o livro não sei quantas vezes, já fiz muitos sermões desse livro, mas cada vez que eu estudo o livro, descubro coisas novas, coisas para pensar e explorar. Como é o costume com Paulo, muitas vezes ele divide o seu livro em 2 partes. A primeira parte nós podemos chamar a parte talvez de doutrina ou a parte teológica, como por exemplo em Efésios, os primeiros 3 capítulos estão falando especificamente sobre a igreja e o plano da igreja, a igreja no plano de Deus. O livro de Colossenses, os primeiros 2 capítulos falam sobre a pessoa de Jesus Cristo. E o livro de Romanos, os primeiros 11 capítulos falam sobre salvação pela fé. E os capítulos de 12 até o fim do capítulo, mais sobre a maneira do cristão viver. A mesma coisa acontece em Efésios. O livro de Efésios
é um livro que fala primeiro sobre a igreja e depois de falar sobre a igreja, a partir de versículo 4, se vocês querem abrir suas Bíblias aí, a partir do capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a partir de Efésios capítulo 4, ele fala sobre como o cristão deveria viver de maneira digna da sua vocação. Agora, a última parte da segunda parte do livro de Efésios está ainda falando sobre o cristão, sobre como o cristão deveria viver. E fala especificamente sobre a armadura de Deus. Como o cristão pode se defender. Como o cristão pode ficar na ofensiva também. Evangelizando, pregando, falando a verdade. Na primeira parte, aliás, desculpe, em capítulo 4, ele fala sobre a unidade do corpo, o uso correto da graça de Deus em forma de dons. Ele fala sobre como nós deveríamos viver como o novo homem, criado à semelhança de Deus. Ele fala sobre o marido e a esposa e como os dois deveriam se tratar. Ele fala sobre filhos e pais e qual deveria ser o relacionamento entre pais e filhos. Ele fala também sobre mestres e escravos. Quer dizer que ele fala sobre a vida cotidiana do cristão. Como é que o cristão deve viver de uma maneira digna da sua vocação de ser filho de Deus, irmão de Jesus, um país especial, um povo eleito. Como é que nós deveríamos nos comportar? Em capítulo 6 e versículo 10, ele começa então a falar sobre a armadura de Deus. E em versículo 10, ele diz, finalmente, como jovem, eu gostava muito quando o pregador disse finalmente. Eu pensei que o sermão jamais terminasse, mas eventualmente o pregador chegou e disse finalmente. Depois eu aprendi que finalmente não significa nada para pregador. O pregador diz finalmente, mas depois ele fala. Mas aqui Paulo realmente está finalmente chegando ao fim do grande livro de Efésios. E quando ele chega a esse ponto, ele está dizendo não somente que está chegando ao fim do livro, mas ele está chegando ao fim daquela parte do livro
que fala sobre a maneira de viver. O problema muitas vezes conosco é que nós falamos tanto sobre a doutrina, sabemos defender a doutrina, sabemos explicar a doutrina, mas às vezes nós não vivemos de acordo com a doutrina. E Paulo, nessa parte de 10 a 20, está falando sobre como viver de maneira digna da vocação. E ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor ou no seu forte poder. Como é que eu posso me fortalecer no Senhor ou no seu forte poder? Realmente, isso é o segredo do cristão forte, do cristão firme. Ele tem que se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Eu gostaria que vocês procurassem aí na Bíblia 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Primeiro Samuel 30, que fica no Velho Testamento, e versículo 6, fala sobre a grande amizade do Jonatas e do Davi. E a Bíblia diz que tinha descoberto coisas difíceis. Versículo 6 diz: Davi ficou profundamente angustiado. Foi naquela época quando ele e os seus soldados tinham saído da cidade para uma batalha, e quando estavam fora, o inimigo chegou e levou todas as suas mulheres e filhos e gado, e os soldados de Davi se rebelaram contra ele. E a Bíblia diz em versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Essa palavra "no" podia ser traduzido também por meio do Senhor. Quando nós somos fracos, nós procuramos nos fortalecer por meio do Senhor. Isso quer dizer que nós vamos agir conforme o Senhor quer que nós agimos. Nós vamos nos fortalecer usando meios que são de acordo com a vontade de Deus. Se uma pessoa, e espero que Deus nunca permita que aconteça isso, mas se uma pessoa maltratasse meu neto ou minha neta, eu teria a vontade de pegar um revólver e matar o homem. Seria a minha vontade. Mas isso não é fortalecer-se no Senhor. Eu não tenho o direito de me vingar assim.
Se eu me fortaleço no Senhor, eu me comprometo a depender dele. Eu vou orar a ele. Eu vou solicitar a ajuda dele. Eu vou me arrepender. Eu vou tentar ser mais discípulo de Jesus. Isso é fortalecer-se no Senhor. E em Efésios capítulo 6, Paulo nos mostra as maneiras de nos fortalecer no Senhor. Ele fala sobre a necessidade de colocar a armadura de Deus. Vamos voltar para Efésios capítulo 6 e versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem é o nosso inimigo? O nosso verdadeiro inimigo. Hoje, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Alemanha, no Japão, até na China, o mundo está sofrendo por causa do coronavírus. Sabe que na minha congregação nós já perdemos 10 domingos sem poder nos reunir na igreja. Mais ou menos 3 semanas ou mais eu creio, que muito mais. O primeiro domingo que nós deixamos de nos congregar na minha congregação aqui foi dia 15 de março. 2 meses. 2 meses que nós não podemos nos reunir na nossa congregação. E se realmente a China é responsável por isso, eu estou bravo com a China. Estou bravo. Eu não gosto de ficar fechado na minha casa. Não gosto de não poder ir no supermercado. Não gosto de não poder ver os meus netos. Não gosto de muita coisa por causa desta pandemia. Mas sabe quem é o inimigo verdadeiro de nossa vida? Não é a China, não é Japão, não é a Alemanha. O verdadeiro inimigo é o diabo. E quando Paulo quer que as pessoas vivam de maneira digna da vocação, ele lembra logo no começo desse parágrafo que o verdadeiro inimigo é o diabo. E eu creio que para sobreviver como cristãos, nós necessitamos saber quem é o verdadeiro inimigo que nós estamos enfrentando dia após dia. Mas ele não para com o diabo. Ele fala mais, em versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
nosso verdadeiro inimigo aqui nessa terra não é o ser humano, nem seres humanos. Nossos inimigos são o diabo e os poderes invisíveis no mundo invisível. Aquele mundo é invisível, mas aquele mundo é uma realidade. Imagine se alguém falasse, eu não acredito nesse negócio de coronavírus, não. Eu não confio nessa. Não existe. Como é que não existe? Porque eu não posso ver. Se eu não vejo, eu não creio. Eu não acho que o coronavírus existe. Então, meus amigos, me explica os milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que morreram por causa desse vírus. O vírus existe, mas aos nossos olhos, o vírus é invisível. O inimigo invisível. No mundo espiritual, nós temos inimigos invisíveis. O diabo é um, mas ele não é o único. E Paulo explica aqui claramente que nossos inimigos não são seres humanos, mas poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não podemos ver esses inimigos. São como o coronavírus, são invisíveis aos nossos olhos, mas existem. E se nós vamos prevalecer contra estes inimigos, nós temos que usar armas diferentes, bem diferentes, dos revólveres, das espingardas, dos canhões, dos tanques, dos aviões, das bombas. Nossa batalha é contra seres invisíveis espirituais que dominam esse mundo. Então, quais são essas armas? Quais são essas armas que temos? O apóstolo Paulo, vivendo na época do Império Romano, sabia muito bem a armadura do soldado romano. Ele já tinha visto essa armadura em muitos lugares durante muitos anos. Ele entendeu bem. E ele usa os soldados romanos como exemplo para mostrar o tipo de armadura que o cristão precisa na sua luta. Ele fala, por exemplo, sobre o cinto, ele fala sobre a couraça do soldado romano, ele fala sobre os sapatos do soldado, ele fala sobre o escudo do soldado, ele fala sobre o capacete que o soldado usa, e ele fala sobre a espada que o soldado usa. Está usando o soldado romano como exemplo. O soldado romano não vai à guerra sem essa armadura. Ele se vista de capacete, couraça, sapato correto, cinto. Ele sai para a batalha com as coisas necessárias para se defender e para
ele atacar o inimigo. E Paulo diz, vocês precisam da mesma coisa. Agora, eu acho que muitas vezes, quando estudamos Efésios 6, falamos tanto sobre o soldado romano que deixamos de entender as armas do cristão. E nessa lição, eu gostaria de inverter essa situação. Eu quero falar sobre as armas do cristão. As armas à nossa disposição na luta contra esses inimigos espirituais e invisíveis. Vamos para 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Deixa eu ver se eu tenho a passagem correta. Temos. 2 Coríntios 10 e 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Quer dizer que nós estamos numa luta. O cristão está numa luta todos os dias. Mas ele não leva revólver com ele, não leva espada com ele, ele não vai num carro, ele não vai num tanque de guerra, ele vai se armar, mas não como o soldado numa guerra contra homens. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nossas armas são diferentes. E essas armas, pelo menos algumas dessas armas, nós achamos neste estudo. A Bíblia diz em versículo 14 de Efésios capítulo 6, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quais as armas do cristão na sua luta contra o inimigo invisível? Nós queremos nos concentrar nas armas cristãs. Lembre-se que as armas, a armadura, melhor dizer, a armadura do soldado romano é só exemplo, ilustra como o cristão deveria se vestir.
Mas nós queremos focalizar as armas, realmente as armas do cristão. O que eu tenho hoje para sobreviver como cristão? Número 1, a verdade. A verdade. Como a verdade é importante. Eu dou graças a Deus que a minha mãe e o meu pai me ensinaram a importância da verdade quando eu tinha 4 anos de idade, talvez 5. Mas nunca vou me esquecer daquela lição. Um dia, eu e minha mãe estávamos visitando uma amiga da minha mãe. E enquanto estávamos naquela casa, eu vi um pequeno cinto que eu achei bonito, desejável e coisa que eu tinha que ter. E apesar daquele cinto não ser meu, eu peguei o cinto e eu levei o cinto para casa. Logo, eu estava brincando com esse cinto e minha mãe me perguntou: onde é que você pegou esse cinto? Aí eu tinha que falar: eu achei na casa da sua amiga. Ela disse: Norton, nós vamos voltar àquela casa, você vai devolver o cinto, você vai explicar para a senhora que você pegou esse cinto que não era seu, você roubou esse cinto, você vai devolver e você vai pedir desculpas. Coisa que eu fiz. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida inteira. Mas ela me ensinou a importância da verdade. E sabe, meus amigos, a verdade é importante na nossa vida espiritual. De vez em quando eu digo para a Jane, que está conosco hoje aqui, nesse culto, e ela manda lembranças, de vez em quando eu digo para a Jane que eu acho que certas pessoas gostam de ser enganados sobre a religião. E, sinceramente, eu acredito nisso. Eu acho que algumas pessoas não querem saber a verdade sobre religião. Eles aceitam qualquer doutrina, qualquer mentira, eles aceitam, eles dão seu dinheiro para apoiar essa doutrina, mas a verdade é tão importante. E Jesus fala sobre isso, quando ele fala sobre o fato que a verdade nos liberta, e realmente nos liberta. As pessoas que creem na mentira estão perdidas. O cristão tem uma arma muito importante, é a verdade. E a verdade sobre a religião, nós aprendemos aqui nesta Bíblia. A segunda arma que ele menciona é a justiça. Eu acho um pouco difícil definir justiça, mas a ideia seria aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que merece confiança, aquilo que garante a salvação,
A justiça, que Paulo diz, é a couraça do cristão. A couraça é uma coisa importante. A justiça, ser genuíno, ser idôneo perante Deus, é uma arma. Se minha consciência já está me matando, se eu sei que eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, se eu sei que eu sou hipócrita, eu não vou ter o poder, não vou ter o poder de resistir esse inimigo que procura nos destruir. Mas quando eu sou idôneo, honesto, justo, compassivo, quando eu sou uma pessoa de justiça, eu tenho uma arma muito poderosa. Ele fala sobre o evangelho da paz. Ele descreve o evangelho da paz como os sapatos do soldado. O evangelho da paz. Eu creio que a grande maioria de pessoas querem paz. Paz interior, paz na família, paz no país, paz no mundo. Como é bom viver com paz. Já ficamos aqui nos Estados Unidos que muitas vezes durante essa pandemia os casamentos sofrem porque o homem e a mulher estão na mesma casa, fechadas, dia após dia, e é difícil. E às vezes aquele isolamento cria brigas e desentendimentos e discussões por causa de estar junto tanto tempo. Não tem praticamente horas separado. E isso está criando problemas em muitas famílias. E eu espero que não seja assim entre os irmãos. Espero que não seja. Mas imagino que até entre os irmãos esse é um problema. Nós gostamos de paz. E a mensagem da paz é uma boa notícia. O Evangelho da Paz. Pode me ouvir? Sim, Ricardo, pode sim. me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Ok. Muito bom. Agora, outra arma é a fé. Como a fé é importante. Você pode ver duas pessoas. Uma pessoa investiu seu dinheiro e com essa pandemia o dinheiro investido praticamente desapareceu. Mas a pessoa tem fé. A pessoa não perde o desejo de viver. A pessoa sabe que nós dependemos de Deus, não de dinheiro. Mas outra pessoa que não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus, não tem fé no futuro de uma vida eterna. Essa pessoa
perde sua fortuna na pandemia e se suicida. A fé é uma arma. É uma arma que nos protege quando o inimigo ataca. E é uma arma que nos dá a força de atacar o inimigo. Não apenas defender-nos, mas atacar. A fé, Paulo diz, é um escudo. A salvação, ele explica, é o capacete. Como é bom ter a salvação. Olha, quando nós temos a salvação, nós sobrevivemos qualquer transtorno. Transtorno econômico, transtorno físico, a morte de um ente querido, uma mudança na política. Se nós temos a salvação, o nosso futuro não está dependendo da existência dos Estados Unidos ou do Brasil ou do mundo como nós o conhecemos. Mas quando somos salvos, nossa esperança está lá no futuro. Nós sabemos que tudo vai trabalhar para o bem do cristão. Sabemos que o nosso futuro é bom. E Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Olha, eu já enfrentei pessoas muito mais inteligentes que eu, muito mais ricos que eu, muito mais poderosos que eu, com a palavra de Deus. E eu me senti seguro. Se você conhece a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, você tem uma arma que nenhum ser humano pode derrubar. E, finalmente, nossa armadura é a oração. Essa faz parte da armadura do soldado cristão. Essa passagem diz que nós deveríamos orar sempre, que nós deveríamos orar de todas as maneiras, que nós deveríamos orar com perseverança e que deveríamos orar por todos os santos. A oração. Eu e Jane oramos por vocês. Oramos pelas igrejas do Brasil. Oramos pelas igrejas do mundo inteiro. Pelos cristãos. A oração é poderosa. Não por ser uma oração, mas por ser um desejo dirigido a Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus está sentado ao lado do Pai. E ele vive para interceder por nós. Mas que força grande que temos. Imagine se você tivesse um bom amigo ao lado do presidente da República do Brasil. Ou que eu tivesse um amigo que era amigo do presidente. Eu poderia, talvez, conseguir qualquer favor necessário. E nós temos Jesus ao lado do seu Pai, nosso advogado,
que intercede por nós. Eu quero terminar com versículo 19 e 20. Paulo já falou sobre a armadura de Deus. Nós precisamos dessa armadura hoje para sobreviver e vencer o inimigo. Paulo, apesar de ser um dos cristãos, talvez o cristão mais forte que eu já conheci na minha vida, Paulo diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, estimadamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Eu espero que você ore por mim. Quero que vocês orem por si mesmos, mas eu quero também que vocês orem por mim, para que eu fale com coragem como eu devo falar. Eu sou embaixador. Eu tenho muitos anos de idade. Já estudei muito, já orei muito, já trabalhei muito, mas eu preciso das suas orações. E é assim com todos os servos de Deus. Eu acho que um dos grandes soldados do Reino de Deus é o Ennio Latorre. Ele não é o único, mas ele e Marley são os mais valentes no Reino de Deus. Eles precisam de nossas orações. Eles estão orando. Eles são vestidos da armadura de Deus, mas eles precisam de nossas orações. Todos os obreiros aí em Bauru precisam de orações. Os obreiros pelo Brasil afora precisam das orações. Que Deus nos abençoe para que sejamos bons e corajosos soldados da cruz. Amém.